Sejam todos bem-vindos. Começa aqui mais uma aula de cálculo de funções de várias variáveis. O tema dessa aula é o estudo de limites. Quando se estuda limite de função num ponto, o que nos interessa saber aqui é o comportamento da função numa vizinhança do ponto. Aqui não vai nos interessar o que acontece especificamente no ponto, e sim na sua vizinhança, no seu entorno. Para isso, nós temos aqui o estudo da função f de xy igual a seno de x² mais y² dividido por x² mais y². Notem que no domínio nós não temos o elemento 0, 0. A origem não pertence ao domínio. Afinal, não é possível calcular a imagem do 0, 0 por esta função. Então, vamos fazer o seguinte, vamos estudar o comportamento da função no entorno. Para isso, nós temos essa tabela que mostra uma aproximação com até 3 casas decimais dos valores que essa função assume numa vizinhança, no entorno do ponto x igual a 0, y igual a 0. Para entender esta tabela, vamos, por exemplo, entender que a imagem do valor do vetor 1, 0 é quando eu faço o x igual a 1 e faço o y igual a 0. Cruzando essa linha com essa coluna, nós chegamos em 0,841. Ok. Uma vez entendida essa tabela, o que faremos aqui é o seguinte. Nós vamos fixar uma direção, por exemplo, a direção em que x é igual a 0. Lembrando que a direção em que x é igual a 0 é o eixo y. Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou me aproximar deste ponto, que é o 0, 0, em cima do eixo y, fazendo x igual a 0. Ou seja, quando eu faço x igual a 0 e me aproximo com os valores do eixo y, com esse y tendendo a 0, nós vamos ter essa evolução. Acompanha comigo, 0,841, 0,990, 1. Então, ele vai convergindo, vai se aproximando de 1. Quando eu desço nos valores de y, fazendo isso aqui agora, eu tenho 0,41, 0,90 e 1. Notem que quando eu faço x igual a 0 e caminho tanto descendo como subindo no eixo y, me aproximando do 0, 0, as imagens vão cada vez se aproximando de 1. Tá? Agora vamos fazer um outro caminho. Eu vou agora fixar o meu x, o meu y igual a 0 e vou caminhar agora com valores de x. Tá? Então vejamos o seguinte. O caminho agora é outro. O caminho agora é esse aqui. Tá? Então vejamos. Começamos então com 0,841, depois 0,990, chego no 1. Noto também que quando eu ando pelo outro sentido, os valores também se aproximam de 1. Então, recapitulando o que foi feito até agora. Ao me aproximar do 0, 0 pelas retas verticais e horizontais correspondentes aos eixos coordenados, os valores da função se aproximam sempre do valor 1. Quando eu ando pela reta y igual a x, que é essa reta aqui, o y igual a x é essa reta aqui, eu vejo que os valores também se aproximam de 1. Quando eu ando por aqui, os valores também se aproximam de 1. Professor, se você anda por essa reta aqui, que é a reta y igual a menos x, y igual a menos x, eu ando aqui, e pode perceber que na tabela os valores se aproximam também de 1. Então, parece ser verdadeiro que quando o xy tende ao 0, 0, independente do caminho, nós vemos que a função, pelo menos por esses caminhos aqui, vão nos aproximando de 1. Isso quer dizer que parece ser verdadeiro que o limite é 1, tá? Da função estudada anteriormente. Nós percebemos que aqui, tá? Ao se aproximar por aqui, por aqui, ou por aqui, ou então por esses outros valores aqui, tá? Vai subindo esse morrinho, né? De modo que quando eu me aproximo do 0, 0,
as imagens por esses caminhos que fizemos aqui se aproximam de 1. Embora a imagem do 0, 0 não esteja bem definida, mas está definida a imagem de todo mundo na vizinhança. E todo mundo que está próximo da vizinhança, todo mundo que está na vizinhança próximo ao 0, 0, produz imagens que vão se aproximando de 1. Portanto, nós temos uma intuição que o limite será 1. Vejamos agora um outro exemplo. Tá? De novo, o 0, 0 não pertence ao domínio da função. Não existe a imagem do 0, 0. Mas isso não é problema, porque, como eu sempre falo, o que importa em limite é o que acontece na vizinhança. Então, vou fazer o seguinte. Fixo o x igual a 0 e me aproximo variando os valores de y, fazendo y tendendo a 0. Então, quando eu me aproximo no x igual a 0 e faço variar os valores de y, estou me aproximando por essa reta aqui, ó, a reta vertical, né? Se aproximando do 0, 0 pela reta vertical. E nós vemos que os valores são constantes iguais a 1, portanto, tendem a 1. Porém, agora, quando eu fixo o y igual a 0 e me aproximo aqui, ó, pelo eixo x, aproximo agora por esse outro caminho, o que acontece? Os valores tendem a menos 1, se aproximam constantes iguais a menos 1. Isso indica que quando eu ando por um lado, quando eu ando na vertical, as imagens são constantes iguais a 1. Quando eu ando na horizontal, as imagens são constantes iguais a menos 1. Isso quer dizer que no 0, 0, o limite parece não existir. Na verdade, aqui eu vou ser mais categórico. Aqui o limite não existe. E não existe por quê? Porque quando eu me aproximo por uma direção, por exemplo, na direção horizontal, as imagens vão para menos 1. E quando eu me aproximo pela reta vertical, as imagens se aproximam de 1. Então, isso quer dizer que o limite não existe nesse ponto. Porque, por um lado, ele vai para um valor e, para o outro lado, ele vai para outro valor. Outra direção, ele vai para outro valor. Então, vamos à definição formal. Seja f uma função de duas variáveis num domínio D, que contém pontos arbitrariamente próximos do ponto AB. Essa condição aqui, ela está sendo imposta para dizer que eu posso me aproximar do ponto AB por valores cada vez mais próximos. Tá? Se o ponto AB fosse isolado, não se poderia falar em limite, porque não se tenderia ao ponto AB. Por isso é necessário que o AB esteja localizado na região do domínio, onde é possível chegar cada vez mais próximo dele. Então, nós vamos dizer que o limite da função, quando x, y tende a B, vale L, quando para todo epsilon positivo existir um delta, tal que os pontos do domínio que estão delta próximos de AB produzem imagem, aqui é f de x, y, epsilon próximos de L. Tá? Essa definição ela é muito técnica, ela precisa ser interpretada geometricamente. O que está sendo dito aqui é o seguinte, ó. Aqui nós temos o L, e aqui eu tenho uma vizinhança que eu vou chamar de uma vizinhança epsilon próximo de L, que é uma espécie de vizinhança na reta. L mais epsilon, L menos epsilon. Eu coloco limites aqui, eu coloco fronteiras, né? Então, eu tenho aqui uma vizinhança de L de raio epsilon. Ok? O que a definição está dizendo é o seguinte. Se o limite existir, para esse epsilon aqui, existe uma vizinhança delta do ponto em questão, que é do ponto AB. Tal que a imagem de todo mundo que está nessa vizinhança delta próximo de AB produz imagens que estará epsilon próximo de L. Tá? Isso é o que significa dizer que o limite da função no ponto AB vale L. Vamos fazer um desenho para ilustrar melhor isso aqui. Aqui eu tenho a vizinhança do ponto em questão, que é o ponto AB. Nem nos interessa a imagem do AB. Aí eu tenho o valor que é o nosso limite, o L. Tá? O que a definição está dizendo é o seguinte.
dada uma vizinhança do L, ou seja, dado epsilon, ou seja, dado uma vizinhança do L de raio epsilon, eu consigo, se o limite for L, eu consigo uma vizinhança aqui no R2 é uma bola, né? Eu consigo uma vizinhança de raio delta, tal que, se o limite for L, a imagem de todos os pontos aqui estarão epsilon próximo de L. Tá ok? Professor, mas se essa afirmação vale para todo epsilon, vamos chamar isso aqui de epsilon 1 e epsilon 1, então, se o limite for L, eu posso estreitar essa vizinhança, e aí eu tenho L menos epsilon 2, L mais epsilon 2, uma vizinhança menorzinha, né? Mas se o limite for L, de acordo com a definição, existirá uma vizinhança que obviamente será menor, né? Porque se a vizinhança fosse do mesmo tamanho, esse ponto aqui já estaria fora da nova barreira, tá? Mas como o limite vai ser L, vai existir uma outra vizinhança, que intuitivamente é menor, de modo que a imagem de todo mundo que esteja nessa nova vizinhança produz imagens próximas da nova vizinhança, ou nova vizinhança em L. E à medida que eu estreito essas vizinhanças em torno do L, eu consigo um estreitamento de vizinhanças em torno do AB, mas sempre respeitando que a imagem de pontos delta próximos de AB estarão epsilon próximos de L. Estreitando vizinhança em L, sempre se conseguirá vizinhanças cada vez mais estreitas em torno do AB, de modo que a imagem dessa vizinhança se encontra naquela outra vizinhança lá. Isso é o conceito de limite. Aliás, isso é a definição da existência do limite. Tá? Então, aqui fica claro que acontecerá o seguinte. O limite da função será L se toda sequência de pontos se aproximando de AB produzirá sequências de pontos convergindo para L. Ok? Então, se o limite for L, vai acontecer isso. Professor, e se o limite não for L, o que vai acontecer? Ora, se o limite não for L, é porque existirão sequências indo para B, mas as imagens não vão para um determinado valor L. Foi o que aconteceu no nosso segundo exemplo. Nós tínhamos sequência de pontos horizontais convergindo para 0, 0, mas as imagens convergiam para um valor, que eu acho que era 1. E eu tinha sequências verticais convergindo para 0, 0, só que as imagens convergiriam para menos 1, ou seja, para valores diferentes. Então, para que não exista o limite, basta exibir duas sequências de pontos que produzem limites diferentes. Vamos exemplificar isso aqui. Ó. Mostre que não existe o limite dessa função. Não existe o limite dessa função no ponto 0, 0. Então, o 0, 0 não está no domínio, mas vamos ver o que acontece na vizinhança dele. Primeiro, vamos considerar o 0, 0 ao longo do eixo X. Pessoal, o 0, 0 ao longo do eixo X, tá? Ao longo do eixo X, o Y é 0. Então, vamos aproximar desse 0, 0 aqui, ó. Por pontos onde o y vale 0. Só que se eu substituo y igual a 0 nessa função aqui, o que acontece é que a função ficará x² sobre x², porque o y é 0, né? Então, a imagem dos pontos x0 é x² sobre x², que é igual a 1. É constante igual a 1. Então, o que acontece é o seguinte. O que acontece é que quando
eu me aproximo do 0, 0 por pontos da forma x0, as imagens se aproximam de 1. Porém, quando agora eu me aproximo ao longo do eixo y, o que eu sei? Ao longo do eixo y, o x é que é igual a 0. E se o x é igual a 0, o f dos pontos 0y, né, é dado por quanto? Olha aqui para a função, vai ficar menos y ao quadrado sobre y ao quadrado, que é menos 1. Isso quer dizer que a função é constante igual a menos 1 quando eu me aproximo do 0, 0 por essa reta aqui, que é a reta onde x é igual a 0. Tá? Então, fazendo x igual a 0, nós temos menos 1. Ou seja, me aproximando por dois caminhos diferentes, eu vou para lugares diferentes. Ora eu vou para o 1, ora eu vou para o menos 1. Isso indica que o limite não existe. Vamos então para um próximo exemplo. Verifique se existe o limite. Aqui ele me dá 3 caminhos. Veja bem, pessoal. Aproximar-se, por exemplo, do ponto 0, 0 é uma tarefa que pode ser feita de infinitas maneiras. Eu posso andar pelo eixo x, que aqui eu faço y igual a 0, ou eu posso andar pelo eixo y, e aqui eu tenho o x igual a 0, mas eu poderia andar pela reta y igual a x, que é esse outro caminho. Poderia andar por uma parábola onde y igual a x ao quadrado. Poderia andar pela cúbica y igual a x ao cubo. Ou seja, existe uma infinidade de maneiras de chegar no ponto 0, 0. Para mostrar que o limite existe, todas essas formas de chegar no 0, 0 deverão produzir imagens que vão para algum mesmo valor. Porém, para mostrar que o limite não existe é mais fácil. Basta exibir caminhos que vão ao 0, 0, mas esses caminhos produzem imagens que vão para lugares diferentes. É o que vamos tentar fazer aqui. Então, testando o caminho y igual a 0. Pessoal, se y igual a 0, então a função é sobre pontos da forma x, 0, porque o y é 0. Tá? E a imagem de pontos da forma x, 0, olha para a lei de formação da função, vai ficar quanto? 0 sobre x, né? Que dá 0. Então, veja bem, testando caminho y igual a 0, a função fica sendo de uma única variável. Então, eu vou reescrever o meu limite assim, ó. O limite depende agora de uma única variável, tá? Uma única variável. E a função é uma função da forma dos pontos x, 0. E como podemos ver, como a imagem de x0 é 0, é o limite da função constante igual a 0 quando x tende a 0. Esse limite vale 0. Nitidamente. Testando agora o caminho x igual a 0. Ora, x igual a 0. Então, andando sobre as retas verticais e horizontais, onde essas retas se aproximam do 0, 0, o limite foi 0. Mas isso não quer dizer que o limite existe, porque eu testei apenas 2 caminhos. Agora vamos testar o caminho y igual a x. Ora, o caminho y igual a x, deixa eu fazer aqui em cima, é o caminho da forma xx. Confirma? Porque y vai ser igual ao x. Substituindo aqui na função, ficaremos então com x ao quadrado, porque é x vezes x. E aqui fica x quadrado mais x quadrado, dá 2x quadrado. Tá? Portanto, essa função é constante igual a 1 meio. Portanto, eu vou escrever assim, ó, limite. Eu vou colocar só com uma variável, porque o y é igual a x. Tá? Dos pontos da forma x, x. Esses limites, quando x tende a 0, são constantes, iguais a 1 meio. Qual é a conclusão que eu posso tirar dessas 3 análises? De que não existe o limite. Não existe
o limite. Aqui vocês coloquem a função. Então, vamos colocar assim. Não existe limite de f de x, y. No ponto 0, 0, obviamente. Por que não existe? Porque, por um lado, as imagens vão para 0. Mas existe um outro lado que as imagens vão para 1/2. Então, isso quer dizer que o limite não existirá. Ok? Vocês percebem como é trabalhoso mostrar, por exemplo, a existência ou não existência de um limite